Bom, recentemente eu decidi ler Chainsaw Man. E isso se deve principalmente ao hype que está em volta dessa obra, ainda mais pelo fato de que provavelmente fim do ano a gente vai receber a adaptação em anime pelo estúdio Mappa. E por eu já ter escutado várias indicações sobre o mangá, falando que ele era bem complexo e tudo mais. Mas na verdade o maior pontapé para eu ler essa obra foi o som do Rodrigozinho. Meu pai mochi, quem paga agora sou eu. Não me olhe assim, ao menos tenho o breu. Um cachorrinho e a raiva que Deus me deu. Olha a pochita, hoje o tolo venceu. Sério, eu lembro que minha cabeça deu uma leve explodida, eu não sabia muita coisa sobre a obra, então eu decidi, ok, irei ler. E é sobre isso que eu quero discutir aqui hoje. Então, bora lá. Antes de qualquer coisa, sim, Chainsaw Man é tudo isso e mais um pouco, ou até muito mais. Mas bom, para que você que talvez não conheça sobre a obra, duas coisas. Eu indico bastante que vocês escutem o som do Zin. Realmente é um baita som e realmente não tem muito spoiler, então suave. E eu posso dar aqui uma breve introdução. Bom, em um mundo onde a coexistência entre humanos e demônios é algo extremamente normal, a gente acompanha a história de Denji, um garoto que, após a perda de seu pai, acaba se tornando responsável de pagar uma dívida milionária para a Yakuza. E nessa sua trajetória, ele acaba vendendo inúmeras partes do seu corpo e também se tornando um caçador de demônios, tendo como seu fiel companheiro o seu cachorro chamado Pochita, o famoso cachorro motosserra. Ah, ele é muito fofo, eu quero essa bufada. Em meio à sua trajetória de caçador de demônios, Denji acaba caindo em uma armadilha forjada pela própria Yakuza. E encarando a morte frente a frente, Pochita, por meio de um contrato antes feito com Denji, acaba oferecendo seu coração, tornando assim Denji um meio humano e meio demônio. Surgindo assim, dessa forma, nosso queridíssimo Chainsaw Man, ou mais conhecido como o cara com motosserra na cabeça. Bom, e é aqui que a nossa história começa. Eu preciso atentar vocês que esse vídeo terá sim alguns spoilers, mas eu prometo que eu vou tentar spoiler o mínimo possível, ou seja, vai ser spoilers que não vão estragar nem um pouco a experiência, enfim, vai ser spoilers de leve, eu prometo. Então, bora lá, porque Tinsal é tudo isso e mais um pouco. O primeiro ponto que eu preciso dizer é sobre a arte, que é linda demais, linda demais. Esse mangaka é realmente um absurdo. Ele é muito, muito talentoso mesmo. Eu vou passar para vocês verem cenas e as lutas são absurdas também. Então, tipo, dá pra você ver que a obra, o foco dela não são as lutas, mas as lutas quando acontecem são muito bem feitas. E eu também devo elogiar bastante a história. Eu amei de início ao fim, a reta final é maravilhosa. Então, esses tópicos eu já coloco tudo aqui no primeiro ponto pra dizer e explicar, porque eu acho que Chainsaw é realmente tudo isso que todo mundo fala. Ok, mas não é só de arte e luta que a obra é construída. Um outro fator muito importante que a gente precisa comentar é sobre o nosso protagonista, que é o Denji. Bom, logo de início, a obra constrói nosso protagonista como alguém que viveu na miséria a vida inteira, principalmente por conta da sua responsabilidade, né, em torno da dívida de seu pai, porque porra, ele tem que pagar milhões pra Yakuza. E é muito foda ver que ele é um personagem que sequer consegue desejar coisas grandiosas, porque até esse direito, até esse pequeno direito de poder sonhar com coisas grandiosas, lhe foi retirado. Por isso me chama muita atenção o Denji ter de início sonhos como comer pão com geleia, comer pão com todos os ingredientes possíveis, porque poxa, ele nunca conseguiu comprar muitos ingredientes, ele nunca conseguiu comer umas comidas tão boas.
Então, pra ele, pão com geleia, pão com muitos ingredientes, vai ser sempre a melhor comida. E esse é o sonho dele. Ou como abraçar uma garota, sabe? São pequenos sonhos, são pequenas coisas, mas pra alguém que veio de baixo, igual ele, são grandes objetivos. De fato, qualquer coisa é um degrau pra quem de baixo veio. E, porra, é muito massa ver essa construção do protagonista, principalmente porque a gente tá olhando para um gênero de shonen, né? E ele vai totalmente contra essa linha de raciocínio. E é ainda mais interessante ver ele mesmo se contestando sobre seus sonhos, sobre seus pensamentos. Sério, que protagonista, meus amigos. O próximo ponto é relacionado com a constante crítica que o mangá faz em relação à objetificação das mulheres como uma recompensa para um bom trabalho. Certo, bora lá. Bora por partes para explicar tudo isso. Bom, no segundo volume do mangá, nosso protagonista é motivado pela promessa feita de sua companheira de trabalho, a Power, de que após ele derrotar um demônio específico, ele poderia pegar em seus seios. Certo, a Power promete isso ao Denji. Eu tenho certeza, isso inclusive, eu falo isso porque eu mordi esse bait. Eu tenho certeza de que quando isso rolar no anime, muitas pessoas vão cair nesse bait que o autor tá fazendo aqui. E certeza que muitos acharão o Denji um protagonista ruim. Novamente, eu caí nesse bait. Mas enfim, continuando, o Denji consegue derrotar seu inimigo e a Power promete pra ele que ele poderá tocar 3 vezes. E com isso acontecem duas coisas bem interessantes. A primeira delas é que na primeira vez que ele toca, a Power revela que ela tá usando enchimento. E tipo, isso é bem legal porque quebra a expectativa e mostra que ela tava querendo zoar com a cara do Denji. E isso é bem engraçado. E após o Denji tocar as 3 vezes, inclusive eu acho interessante a proposta de não ser apenas uma vez, e sim 3 vezes, justamente pela conclusão disso tudo, pois quando ele finaliza tudo isso, o Denji simplesmente não sentiu nada. Ele não sentiu nada demais com aquilo tudo. E isso é muito interessante. Beleza, agora bora pro terceiro volume. Terceiro, quarto. Nesse volume, uma das líderes de um esquadrão, a Himeno, ou Himeno, eu não sei como pronuncia, peço perdão, promete que quem matar o demônio daquela região primeiro, né, ganhará um beijo seu. E de acordo com ela, isso seria uma forma de animar os novatos, porque ali tinha muitos novatos. Desde o início, ele não se anima muito, isso principalmente pelo ocorrido anteriormente com a Power. Contudo, por ser uma experiência nova e tudo aquilo que eu tava falando sobre o personagem, ele acaba se motivando mais por essa promessa, certo? Bom, terminando essa missão, todos os personagens se encontram em um bar para comemorar o sucesso. E é ali que a Himeno beija o Denji. E sério, eu adoro como essa cena é feita no mangá. É uma das cenas mais traumatizantes que eu já vi. Enfim, nesse quadro onde rola o beijo, a gente vê que, poxa, um traço tá bem bonito e a gente vê a intensidade daquela ação. E logo após isso, o próximo quarto simplesmente mostra a personagem vomitando dentro da boca do Denji. E é muito foda ver como não tem amenização, como é bem escancarado, é bem estampado na sua cara aquele acontecimento. Enfim, eu acho que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Eu poderia aqui exemplificar ainda mais uns 3 casos que acontecem no mangá, mas aí eu acho que já seria um spoiler realmente grande, um spoiler que iria interferir na história, mas eu acho que deu pra entender o meu ponto. E a mensagem tá ali, tá simplesmente na nossa cara, de forma bem clara, um mangá mostrando como essa ideia de objetificação das mulheres como uma recompensa não passa de algo ultrapassado e sem lógica. Bom, pra finalizar, o vídeo já tá ficando bem grande e esse último ponto ele é bem interessante e ele é bem complexo, ou seja, a gente precisaria até mesmo de um vídeo próprio só pra isso.
Mas eu acho injusto eu fazer um vídeo sobre Chainsaw e não tocar nesse assunto, porque gira muito em torno disso. E qual assunto que eu quero dizer? Qual ponto que eu quero dizer? A obra, ela abre uma discussão sobre o posse de armas. E essa discussão ela é feita da seguinte maneira: nesse universo que a gente está introduzido, né, a gente descobre que quanto mais medo os humanos têm de algum demônio, mais forte esse demônio se torna. E é com esse contexto que a obra nos surge com o demônio pistola. Novamente, eu não considero isso um spoiler grande, porque isso acontece no terceiro volume, então tá bem no início, mas enfim, eu não vou falar muito sobre também, porque aí sim seria muito spoiler. Mas enfim, e de certo modo, a gente entende que aquela humanidade ela já fez diversos e diversos contratos com esse demônio para assim ter um poder de fogo muito grande, para assim ter armas. E eu acho muito inteligente da obra sempre bater nessa tecla, sabe? Sempre bater na tecla da comercialização de armas, de como isso é um monopólio gigantesco e paralelamente mostrar que muitas vezes as armas elas possuem mais perigo do que todas aquelas criaturas. Novamente, eu não posso entrar muito em detalhe porque aí seria um spoiler ferrado. Mas enfim, eu não poderia fazer um vídeo sobre Chainsaw e não tocar nesse assunto. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só para falar sobre esse último ponto. Enfim, com toda essa pincelada que eu fiz sobre alguns tópicos, eu acho que deu para entender o título desse vídeo. Claro, eu gostaria de falar sobre muito mais coisas, eu gostaria de aprofundar muito mais em cada desses tópicos, só que isso seria muito spoiler e não teria muita graça de você acompanhar o anime ou acompanhar o mangá sabendo tudo isso. Então, fiz dessa maneira para justamente abrirmos essa discussão e principalmente incentivar a procurarem mais sobre Chainsaw ou ficarem mais no hype para um anime. Esperamos que tudo dê certo na produção, que o trabalho seja bem feito, que as condições sejam boas. Chainsaw Man é realmente uma obra única, com temas muito interessantes discutidos de uma forma bastante inteligente e única. Senhoras e senhores, é uma obra maravilhosa. E se por acaso vocês assistiram esse vídeo e gostariam de ler sobre Chainsaw, eu indico bastante que vocês ou procurem um mangá com a tradução oficial, ou leiam em inglês mesmo, ou ainda leiam por essa scan que eu irei colocar nos comentários. É uma scan que está sendo traduzida recentemente, ela já está quase acabando já o mangá, e ela tá bem semelhante com a tradução literal, né? Então eu acho que é a melhor que a gente tem. E por último, se por acaso vocês gostaram desse conteúdo, peço que deem um like, comente alguma coisa, bora discutir. Sempre é interessante isso. Esse vídeo é sempre para trazer uma discussão sobre qualquer coisa que cair aqui na telha. E eu espero vocês no próximo vídeo, que talvez seja de algum outro anime, de algum músico, de alguma música, de alguma série, de algum filme, de algum jogo. Enfim, o que eu pensar nessa loucura. Muito obrigado por me ouvirem. Leiam Chainsaw, é maravilhoso. E é isso. Valeu.